República Federal da Alemanha, um país cheio de história e a maior economia da União Europeia, uma das mais desenvolvidas do globo, com uma indústria super forte e pulverizada, com marcas muito conhecidas em todo o mundo, como Volkswagen. Porém, mesmo com toda essa riqueza que o país produz, a nação vem passando por sérios problemas, chegando a ser intitulada de a grande economia com o pior desempenho do mundo, segundo uma matéria da Euronews, no qual estou deixando o link aqui na descrição ou comentário fixado para você verificar. Na verdade, eu vou deixar o link de todas as matérias que usei para criar o roteiro desse vídeo, então não esquece de dar uma olhada aqui na descrição. Mas como a Alemanha se tornou tão rica? Porque a nação está tendo o pior desempenho dentre as maiores economias do globo, e o que esperar para o futuro do país? É isso que vamos entender neste vídeo. Mas antes, te peço que se inscreva no canal, deixe um like aqui no vídeo e comenta o que você acha da Alemanha como nação. Me conta se você já visitou o país ou se já morou lá e como foi a sua experiência, pra gente conversar aqui no campo dos comentários. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Alemanha, um país com mais de 83 milhões de habitantes e o país mais densamente povoado da União Europeia. O país fica situado na Europa Ocidental, com cerca de 357.592 km². A Alemanha é o quarto maior país em extensão territorial da União Europeia, ficando atrás da França, Espanha e Suécia. A nação registrou um PIB de 4,43 trilhões de dólares, ficando no terceiro lugar das maiores economias do globo em 2023. Até 2021, a Alemanha desfrutava de um PIB per capita de 51.202,94 dólares. Porém, com a guerra da Ucrânia, que se iniciou em fevereiro de 2022, o país começou a sofrer uma tendência expressiva de queda em seus números, registrando um PIB per capita de 48.527,4 dólares, o que indica um enfraquecimento de sua atividade econômica. Mas para entender esse fenômeno, precisamos entender como a Alemanha se tornou tão importante para a Europa e como ela se recuperou depois da Segunda Guerra Mundial e quais foram os pilares de sua economia até o topo. Após a Segunda Guerra Mundial e a derrota do nazismo, a Alemanha ficou dividida entre duas esferas de influência. O lado ocidental ficou sob a influência da União Soviética, que adotou um sistema político socialista, com um regime de partido único. O lado ocidental ficou sob influência dos Estados Unidos e das potências europeias ocidentais, com um sistema capitalista e um governo democrático. O mesmo aconteceu com o Vietnã e a Coreia do Sul, e eu já fiz um vídeo falando um pouco sobre a Coreia do Sul, tá aqui em cima no card para você verificar depois. Apesar de estar em território oriental, a sua capital Berlim foi partilhada ao final da guerra e ficou dividida em 4 setores, sob o controle da União Soviética, Estados Unidos, Reino Unido e França. Os cidadãos alemães viveram sob essa divisão durante todo o período da Guerra Fria, que foi um período marcado por um conflito político e ideológico travado entre Estados Unidos e a finada União Soviética nos anos de 1947 a 1991. A Alemanha Ocidental cresceu economicamente, tornando-se o gigante do continente, virando uma força muito significativa no processo de reconstrução da Europa no pós-guerra. Até o fim de 1980, o bloco comunista teve grandes dificuldades econômicas, com muitos problemas internos e principalmente a dificuldade de competir tecnologicamente com o Ocidente, assim marcando um período de pressão para mudanças ideológicas. Em 1989, a União Soviética decidiu que não poderia mais interferir no futuro do país e a população de Berlim tomou o muro que dividia a cidade, sem que os soldados reagissem. O muro inevitavelmente veio a cair, marcando o início da reunificação da Alemanha de 1989 a 1990, beneficiando-se do Plano Marshall e os subsídios vindos dos Estados Unidos. A Alemanha reconstruiu o país e as suas indústrias, além de entrar para a União Europeia, o que também foi um fator crucial para a rápida reconstrução da nação. Sua indústria se modernizou e muitas pessoas que antes moravam no campo passaram a migrar para as cidades, o que, consequentemente, trouxe um aumento significativo da mão de obra no país. Entenda que estou resumindo bastante coisa aqui. Com a reunificação, a Alemanha teve um crescimento colossal. No primeiro ano, a Alemanha Oriental
era responsável por cerca de 80% da produção no país. Entretanto, a partir de 1993, a nação passou a enfrentar uma queda no seu PIB. O desemprego subiu para 10% e os gastos com a reunificação aumentaram a taxa de juros, além da Alemanha ter adotado o euro como moeda oficial, a moeda única da União Europeia. Com todos esses acontecimentos e a dificuldade econômica alemã, o governo alemão decidiu diminuir os benefícios sociais e passou a estimular a produtividade industrial. Olha aí como a indústria é importante para desenvolver uma nação. A partir daí, a Alemanha cresceu, claro, com algumas quedas durante o caminho, mas se tornando a locomotiva que puxa esse trem gigante chamado União Europeia e se tornando a economia mais sólida da região. Porém, a guerra chegou e tudo começou a mudar de novo. A Rússia invade a Ucrânia e dá início a uma guerra que até hoje, em 2024, ainda não teve fim. Vários países logo responderam à agressão russa por meio de sanções para impactar a economia russa e talvez assim obrigar o presidente do país, Vladimir Putin, a desistir da agressão, se bem que eu não me lembro se é presidente mesmo. Com as sanções aplicadas à Rússia pela União Europeia, o país fez questão de responder, reduzindo drasticamente o fornecimento de gás natural para os países da União, e isso teve um impacto significativo, principalmente para as indústrias alemãs. Isso porque o gás russo, que é muito mais barato, não só é importante para aquecer as residências nos dias mais frios, mas também de súbita importância para a atividade industrial, que consome muita energia e que se beneficiou por muitos anos do combustível muito barato vindo de Moscou, na Rússia. Atualmente, a atividade industrial da Alemanha passa por apuros, com um aumento drástico no custo de energia, chegando a ficar quase 10 vezes mais caro que em 2021. Um impacto gigantesco na economia alemã, que prejudica todo o país. Mas não é apenas a falta do gás russo que puxa a Alemanha para baixo. Existem outros fatores, como a saída da recente pandemia do Covid-19, o envelhecimento populacional e problemas internos relacionados à mudança de sua matriz energética, que também encarece o preço da energia no país. De um modo geral, a Alemanha está bem à frente do nosso país em termos de desenvolvimento. O Brasil é um país subdesenvolvido, enquanto a Alemanha faz parte dos países desenvolvidos do planeta. Vou te passar mais algumas informações sobre a Alemanha. Os cidadãos da Alemanha desfrutam de uma boa qualidade de vida e bem-estar em comparação com outros países. A Alemanha apresenta desempenho acima da média nos quesitos educação, engajamento cívico e satisfação com a vida. Cerca de 77% da população entre as idades de 15 a 64 anos tem emprego remunerado, acima da média dos empregos da OCDE, que é de 66%. Aproximadamente 80% dos homens estão empregados, comparado a 73% das mulheres. Na Alemanha, segundo a OCDE, as famílias gastam em média 20% da renda bruta para manter a casa em que vivem. Em termos de instalações básicas, 99,9% das moradias têm acesso a um banheiro com descarga, acima da média da OCDE, de 97%, enquanto no Brasil essa média é de 93%, o que é menor que a média da OCDE. No quesito educação, a Alemanha tem um nível de escolaridade percentual de pessoas entre 25 a 64 anos com ao menos uma formação superior de 86%, enquanto no Brasil esse número é de 57%. Na parte de segurança, a Alemanha ficou com 76,15%, indicador que mede o quanto as pessoas se sentem seguras andando à noite, enquanto no Brasil ficamos com 44,78%. O que esperar para o futuro do país? A Alemanha é um país desenvolvido, que já passou por muitas coisas ao longo da sua história. A Alemanha tem buscado arduamente se desvencilhar da dependência do gás russo, o que é difícil, mas não impossível. O governo alemão também tem um ambicioso objetivo de tornar a Alemanha um grande player na globalização de energia renovável, digno de servir como exemplo para a comunidade internacional, destacando como a nação conseguiu ser totalmente independente da energia russa. O futuro da nação
pode ser conturbado nessa transição, principalmente no curto prazo, mas o país já surpreendeu o mundo algumas vezes, para o bem e para o mal, e provavelmente vai surpreender de novo. Enfim, eu torço muito para que dê tudo certo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixa um like para fortalecer o projeto e comenta o que você achou desse vídeo. E não se esquece de conferir as fontes usadas aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.